noite, Frejá. Como é que você Boa tá? noite. Como é que você está, Sérgio? Tudo Como é que certinho? você tá deitado, cara? Não, não, eu estou sentado numa cadeira, que tem um fundo de pedra aqui atrás. Sim. Pô, que belo disco, hein? Pô, que bom que você gostou. Eu estou muito feliz com ele também, querido. É. Agora, é o teu primeiro disco de material inédito, tem 12 anos. Né? O teu primeiro disco Sim. também, depois da tua saída do Barão Vermelho, e você teve quatro produtores diferentes, né? Mas é curioso. Fala, fala, desculpa, te Não, interromper. não, eu queria Termina. saber como é que foi esse desafio de você transformar, dar uma unidade a esse disco, né? Mas a questão é que normalmente hoje, quando a gente vê assim, o disco teve 4 produtores, teve 6 produtores, normalmente assim, um produziu uma faixa, o outro produziu outra faixa, o outro produziu duas, o outro produziu três. Nesse caso, os 4 produziram todas as faixas, né? Nós estávamos o tempo todo os 4 trabalhando juntos, né? Então, é porque assim, eu tenho muito prazer em ter outras opiniões. Eu não fico, nunca acho que o processo, para mim, é aquela coisa que eu vou fazendo sozinho e vai ficar perfeito. Eu já fiz coisas sozinhos que ficam interessantes, eu fico satisfeito, mas eu não acho que isso seria assim a configuração ideal para fazer um disco inteiro. Acho que um disco inteiro exige uma variedade maior de opiniões, de sugestões, de ideias. E aí eu tinha, na verdade, várias músicas paradas e eu comecei a fazer, por insistência de vários amigos, assim, dizendo, pô, você tem que gravar um disco. Às vezes alguma pessoa, pô, quando é que vai ter o teu próximo CD? Eu falava, mas vou fazer CD para quê? Você não tem nem onde comprar CD, vai comprar CD aonde? Mas aí, depois de uma certa hora, eu comecei a perceber que eu precisava fazer aquilo como compositor, como artista que tem uma obra de compositor, de criador, né? E aí comecei a pensar nisso, comecei a fazer uma faixa sozinho e vi que aquela faixa estava indo por um caminho que não tinha nada a ver. E a faixa Planetas Distantes, que é a minha parceria com a Dulce. Disco então. E eu estava fazendo ela numa onda meio mais rock and roll, mais T-Rex, assim, querendo fazer uma coisa meio um rock dos anos 70, numa coisa é, com um tipo de levada assim mais roqueira. E eu vi que aquilo estava ficando completamente datado para mim, estava completamente sem nenhum tipo de renovação nem nada. Eu falei, eu acho que eu tenho que colocar uma coisa um pouco mais eletrônica nessa história, misturar um pouco mais de uma sensibilidade assim, daquela coisa do eletro, de que combina um pouco de rock com uma coisa de eletrônica. E aí eu dei um toque no Humberto Barros, que é meu tecladista, está tocando comigo desde que o Maurício foi tocar com o Barão, na hora que o Barão voltou à ativa. E ele veio fazer comigo para me ajudar nessa parte eletrônica. A gente terminou a primeira faixa, aí eu fiquei empolgado. Eu falei, pô, eu acho que eu devo fazer um disco. Tá aí. Aí chamei os outros. Chamei Maurício Negão, chamei o Cassim, porque eu senti que eram as pessoas que eu gostaria de fazer um trabalho. Eles não se conheciam, mas eu conhecia todos eles. Já tinha trabalhado com todos eles separadamente. E aí a gente botou, eles concordaram e a gente ouviu o repertório todo e decidimos que tínhamos um álbum. E aí, a partir daí, fomos fazendo o álbum e tendo essa facilidade de que a gente já tinha naturalmente 2 guitarristas, um baixista e um tecladista. Então a gente, em princípio, para fazer uma base de uma música, a gente só precisava de um baterista, né? Que a gente foi escolhendo conforme a gente achava que a pessoa encaixava para as canções. E aí a gente acabou também tendo a participação do Pupilo, que era uma figura que eu já queria trazer há muito tempo para perto do meu trabalho, mas eu ficava achando que aquilo ia ficar complicado, porque ele mora em São Paulo, eu moro no Rio, e eu não queria ir a São Paulo gravar, também não sabia se ele ia ter saco de vir para o Rio, ficar alguns dias para gravar, porque não seria uma faixa só que eu ia chamar ele para gravar. Já desde o meu primeiro disco eu já queria trazê-lo. E aí o Cassim falou, pô, Pupilo, eu morei com ele, pô, a gente é super amigo, não tem problema. Eu falei, pô, se é assim, então, tranquilo. E aí foi maravilhoso, porque o Pupilo está num momento muito bom, criativo e foi muito produtivo ali para a gente. Teve também o Marcelinho da Costa, que é o meu baterista, e o Renato Massa, que já tinham gravado comigo em outros discos. Então, o disco foi feito sempre com essas 8 mãos ali, pensando as faixas. E foi muito bom, porque vem ideia diferente, às vezes você dá uma ideia, o outro soma, aí às vezes o outro subverte completamente a tua ideia, você fala, caraca, o cara falou o contrário do que eu estava falando. Isso acaba ficando uma coisa mais interessante. Você fala, sabe que o contrário está melhor ainda do que a minha ideia? Né? Ou às vezes você fala, olha, agora tem o seguinte, não é nem a minha nem a sua, vamos lá no outro lugar. E aí, esse tipo de exercício, eu gosto muito, eu acho, assim, eu nunca tive problema com o exercício coletivo de criação. Eu acho que para compor,
é diferente. Eu acho que compor é um pouco mais íntimo. Mas para arranjar, eu acho que é muito bacana quando você tem muita gente falando. É lógico que gente demais também atrapalha. Tudo tem Aí sua não dá, medida, né? né? Muita gente dando palpite. É. Agora, é incrível como é que o disco ele é variado, né, musicalmente. Né? Você tem É, muitas distantes, que é uma coisa até meio. Você falou em Electra, né? Mas me lembrou um pouco aquela coisa New Wave que você tinha na década de 80, assim. é, E o que eu gostei muito é tudo que eu consegui, sim. que é uma canção Black Hill, né, cara? É, é engraçado porque assim, a letra é uma letra até dura, assim, uma letra triste, mas ela ficou totalmente disco, assim, com uma É, coisa soul, né? Para cima, né? E eu acho bacana esse contraste, quando você tem uma letra, às vezes, que é triste, mas você. Quer dizer, não é triste, ela é dura, né? É uma letra dura, assim, é um momento de um sentimento é, que tem uma certa melancolia, ou tem um certo sofrimento, mas ele tem também toda uma reflexão sobre aquilo. E, de repente, você colocar uma coisa que tem pulsação, porque aí não fica aquela coisa tão para baixo, né? Eu acho que a música negra tem muito disso. Quando você ouve tem, mesmo uma música triste dentro da música negra, ela sempre tem aquele pulso. Isso é uma coisa que me agrada muito. Mas o disco ele realmente é muito variado, porque ele tem também canções de vários compositores, vários parceiros diferentes e vários momentos diferentes. Né? Por exemplo, A Sua Dor é Minha, que é uma parceria minha com o Mauro Santa Cecília e do Jorge, é uma música de 2003. É uma música que já poderia ter entrado em outro disco meu. Né? Já as músicas que eu fiz com o Leone, elas têm mais ou menos, elas devem ser mais ou menos de 2015, por aí, como é a maioria dali do período. Essa mesmo da Dulce eu nem me lembro de quando é, mas também nada foi recente, nada foi agora. Né? E, na verdade, o disco terminou de ser feito em maio de 2019. Né? Esse disco está pronto, prensado, desde 2019. Só que eu ainda fiquei um tempo para decidir como é que eu ia lançar, se eu ia ter alguma gravadora, se eu ia ter alguma agregadora que ia ser minha parceira, mas no final das contas decidi lançar pelas minhas próprias pernas mesmo. sim. Qual é a grande vantagem de você? Eu lembro que você reclamava da remuneração, né, da internet. Então, para você, qual é a grande vantagem de você lançar por conta própria? Não ser mais explorado ainda. porque, porque, na verdade, assim, o que eu ganho sozinho é ridículo. Mas se eu tiver que dividir com alguém, é mais ridículo ainda. Então, não faz sentido eu dividir o retorno do trabalho se alguém não vai efetivamente investir no trabalho. E aí eu decidi que era melhor eu investir e eu mesmo ter o retorno que fosse necessário. É lógico que, se você for pensar bem, eu acho chato uma coisa assim, quando você fala, mas eu acho que é importante que as pessoas entendam, porque também todo mundo acha que o trabalho artístico ele não tem uma visão financeira dentro da coisa. Gravar um disco é uma coisa cara. Você pagar músicos, pagar estúdio, pagar técnicos, pagar capa, fazer tudo que você tem que fazer, todas as questões, todas as pessoas que estão ali no estúdio trabalhando e que de repente ficam o dia inteiro ali, todo mundo tem que comer, então você tem que sustentar toda essa estrutura. Isso tudo tem um custo. E quando você faz isso, antigamente isso chamava-se orçamento de gravação. E isso estava dentro de um contrato de gravadora que pagava esse dinheiro para ter um produto que ela ia distribuir. Hoje você faz esse produto. Então isso tudo sai do teu próprio bolso. E quando você vai ter o retorno disso pela execução, pela utilização, pelos acessos à tua música, as formas de remuneração do mundo digital, elas são pífias. Pífias é a palavra mais precisa para isso. Então, fica muito difícil você ter algum retorno. Então, o disco hoje é praticamente um investimento que você faz em você mesmo. Na É. verdade, assim, eu em nenhum momento imagino que eu vou ter o retorno desse dinheiro que eu coloquei na apresentação, ou seja, na promoção do disco e na realização dele. Mas eu acho que era importante, porque é importante para mim como artista. Agora, resta saber quanto tempo os artistas vão conseguir sobreviver fazendo isso, já que o retorno não acontece, então o ciclo, uma hora se extingue, né? Uma hora você não tem essa reserva, esse lastro para poder ficar reinvestindo em você mesmo. E eu acho que isso é muito perigoso, porque eu acho que quem hoje comanda toda a estrutura do mundo musical
é meio aquela visão de quem está matando a galinha dos ovos de ouro. Assim. Sim. É ótimo ganhar muito dinheiro, mas se você mata até quem está te dando dinheiro, aí uma hora o dinheiro acaba, né? Porque eu lembro que o Dave Grohl, do Foo Fighters, falava, né, que a remuneração era pequena, mas a grande vantagem é que o artista podia excursionar, podia usar esse disco para cair na estrada. Mas agora com pandemia você não pode fazer isso. Pois é, você vê que bastou um único argumento para toda a cadeia produtiva da música estar desintegrada, de uma certa forma. Quer dizer, toda a cadeia não, mas a parte do show, que seria o grande pilar dessa sustentação desse argumento dele, foi para o espaço. Né? Assim, a minha perspectiva de algum trabalho de palco é para maio, abril, maio de 2021. Você já Sim. imaginou? Eu não conheço nenhum negócio que esteja se planejando para começar em maio de 2021, né? É muito louco. E aí, como é que as pessoas fazem para sobreviver nesse tempo? Como é que a coisa toda funciona? E aí, nesse momento, é que você vê que a gente tem visto estudos aí que nesse ano ou no ano que vem as gravadoras chegam a ganhar, a ter o mesmo lucro que elas tiveram no momento onde o CD vendia mais, que foi o momento onde de maior lucro da história da música fonográfica, que foi o meio dos anos 90. E agora, no ano que vem, as gravadoras projetam esse momento para elas com o digital. E os artistas estão na pior. Estão todos eles reclamando de dificuldade. Então você fala, como é que é isso, cara? Explica aí, né? Então, para não parecer que eu sou aquele chato que fica falando da conversa que está sendo explorado ou ganhando mal, são só dados, né? Eu não gosto de ficar muito nessa postura do reclamão, mas eu também não consigo ficar calado, né? Não, e o curioso é que eu entrevistei o Mainar umas 2 semanas, ele falou exatamente isso, que ele falou assim, o que está vendendo é o catálogo. Sim, Mais uma vez, o catálogo que está salvando as gravadoras, porque na época da transposição do LP para o CD, todo mundo jogou seus LPs embora e comprava, né, sim. o CD. E fica essa falta de produzir música nova, de se investir em música Pois nova. é, na verdade, assim, eu acho que também tem uma coisa muito curiosa, porque a visão do que as gravadoras, eu acho que elas chegaram a um momento hoje, e eu falo gravadoras, as três grandes, né? Porque eu acho que Sim, tem muito selo bacana, que tem gente que gosta de música e acredita em música. Eu acho que as grandes gravadoras hoje, elas trabalham com um produto de massa, de consumo de massa, que por acaso tem música envolvida, né? Então, essa mudança de eixo, de critério para você contratar alguma coisa, é muito curiosa, porque, na verdade, ela está colocando a música que pode estar, de repente, em algum momento de grande exposição, como um tipo de música muito diferente do que foi a música pop de outros anos, que tinha uma canção, que tinha algum tipo de, talvez, assim, de elementos que eram basicamente de produção musical, né? Eu acho que hoje, não que a produção musical não exista, até porque dentro de tudo que está sendo feito existe produção musical, mas na verdade o ponto de partida não é uma canção. E eu acho isso muito curioso. Se por um lado o hip hop ele possibilitou um pouco isso, porque o hip hop não parte de uma canção, mas também não é ele que está nessa ponta de lança. Na verdade, ele deu os elementos para que a indústria achasse uma outra coisa que é diferente e que não precisa ter uma canção envolvida. E aí ela tem esse produto. E quando ela tem um produto, para ela é perfeito. Porque a corporação ela vive de produto, ela não sabe vender arte. Corporação nenhuma sabe vender arte. Agora, produto, eles são especialistas. Então, eu acho muito curioso, porque a gente está vendo a indústria da música andar para um lugar completamente diferente do que a gente vê vários selos que têm artistas bacanas, que tem muito artista continua lançando e fazendo seus próprios trabalhos. A música não está morrendo por causa disso. Agora ela está ficando mais fraca em termos de investimentos por conta disso, né? Você sabe que o Charles Gavan, numa entrevista muito interessante na Zero Hora, uns dias atrás, que ele fala que hoje o sertanejo é um reflexo um pouco da nossa do pouco cuidado que a gente teve com a educação, né? Que hoje as pessoas pedem uma música de mais fácil assimilação
e o sertanejo vai ao encontro desses anseios. Por outro lado, ele falou um negócio interessante, que ele falou que o grande, entre aspas, erro do rock nacional foi não ter investido na produção de shows como os sertanejos investiram. Ele cita o exemplo como Capital Inicial foi uma banda que investiu bem, mas ele acha que as bandas da geração dele não tiveram esse investimento de fazer espetáculos assim. Então, o que você acha? Não, eu sou obrigado a discordar, até porque eu acho que os próprios Titãs são um exemplo de grande investimento em turnês. O Poladian botava uma boa grana nas turnês deles, e eu acho que até, por exemplo, a nossa geração foi uma geração que fez existir uma certa infraestrutura de show business brasileiro que não existia antes da gente. Por mais que você tivesse todos esses medalhões de MPB, como Milton, como Gil, como Caetano, Chico, e eu não estou aqui de maneira nenhuma criticando eles, mas em termos de logística e de produção de show business, a nossa geração ela foi muito à frente, até porque a gente teve os festivais internacionais que tinham grandes palcos, essa coisa de telões e tudo. Agora, o que eu acho é que a amplitude do público de sertanejo ela é muito maior do que o público de rock e sempre será, como a do samba também. Eu Sim. acho que o samba e o sertanejo, na verdade, como o forró, de uma maneira um pouco mais localizada, são três formas de música brasileiras, genuinamente brasileiras, que vão estar sempre dentro de um arco de consumo muito maior do que o rock. O rock é uma música de centros urbanos, né, de classe média especialmente. Então, ela tem essas limitações, e aí eu acho que a quantidade de dinheiro que se gera é menor. Por exemplo, eu me lembro que no final da década de 90, grandes grupos de pagode tinham assim, os melhores cenógrafos, os melhores projetistas de desenhos de luz do mercado, porque eles tinham mais dinheiro do que a gente para pagar essas pessoas. E, na verdade, essas pessoas vieram por nós. Nós é que colocamos essas pessoas no mercado, porque a gente sabia da competência deles. Mas a partir do momento que você tem alguém que paga mais, ele quer o melhor. E Sim. se ele pega o melhor, ele pegou essas pessoas. Então havia pessoas que tinham trabalhado com o Barão, com os Titãs, com os Paralamas, com o Kid Abelha, com vários outros artistas do pop rock, eles estavam trabalhando para os sertanejos, para o pessoal do samba, e depois isso se transferiu para o sertanejo. Então, eu acho que não dá para disputar tamanho de público do pop rock com o sertanejo ou com o samba e, num certo momento mais localizado, com o forró lá no Nordeste, porque são músicas abrangentemente maiores, assim, elas têm uma abrangência muito grande, um espectro de público muito maior, e isso acaba tendo um retorno de bilheteria. Fala Vamos ver aqui. agora. Caramba, Então, caiu. De uma hora para outra eu desapareci. Onde é que eu parei de falar contigo? Não, eu ia te perguntar do Serginho Trombone, que você, o último disco que o Serginho Trombone lançou, teve uma grande participação tua, né? Sim, sim. E você tinha aquela banda de Rhythm and Blues, que ele era o líder do naipe de sopros. Eu queria que você Sim. falasse um pouco sobre essa relação que você tinha com ele. Na verdade, é assim, a gente trabalhou durante 6 anos juntos, né, com o Barão na Estrada, e ele também era basicamente o nosso arranjador oficial para metais. Toda vez que a gente precisava de algum arranjo de metais no disco, teve arranjo que foi o Lincoln, teve um arranjo que foi o Dom, mas basicamente o nosso arranjador oficial era o Serginho. E a gente construiu uma relação muito bacana de amizade, e eu ficava ligando para ele, depois que a gente parou de tocar, assim, a gente participou, ele fez na parte, ele fazia os arranjos também do Midnight Blues Band, né? E desde que a gente parou de trabalhar, assim, eu sempre, quando tinha meus discos, eu chamava e eu ficava ligando para ele toda hora e dizendo: Serginho, quando é que você vai gravar teu disco? Ó, o estúdio está aqui, o estúdio está te esperando, estou te esperando, porque eu tenho um estúdio, falei, o estúdio está aqui te esperando, quero saber quando é que vai fazer. E aí ele ficava, tal, aí desconversava e tal. E eu fiquei fazendo isso, assim, praticamente, se não era de mês em mês, de 2 em 2 meses, às vezes de mês em mês, eu ligava para ele e falava: e aí, maestro, quando é que vai aquele disco tal? E ele falava, brincava e desconversava. Mas isso durante uns 2, 3 anos. Aí a gente fala: pô, não sei quem falou comigo a mesma coisa, pô, você também está falando, pô, não sei não, fico na dúvida e tal. E ficou nessa história uns 2, 3 anos. Um dia ele me ligou e falou: escuta, aquela história do estúdio está de pé?
Falei, pô, ô, Sérgio, tu tá de sacanagem comigo, né, cara? Eu te ligo de mês em mês para te oferecer o estúdio. Na hora que você me liga para perguntar se estou falando sério, cara. Pô, é lógico. Pô, quando é que a gente começa? Aí ele falou, não, eu estou pensando em fazer e tal, o que, que você acha? Eu falei, cara, acho bacana, vamos fazer o disco. Vou ter o maior prazer. Ele falou, mas eu queria que você produzisse. Eu falei, cara, eu posso produzir, mas assim, a gente tem que entender exatamente qual é o disco que você está fazendo. Para eu produzir, eu quero ouvir o repertório, quero ver o que, que você tem, para a gente selecionar isso junto. Agora, uma coisa que eu queria é o seguinte: eu sei que você escreve tudo, que você vai escrever tudo para todo mundo tocar. Agora, bateria eletrônica, igual aquele teu primeiro disco tem, não. Não pode ser bateria eletrônica, tem que ser baterista tocando, porque, porra, fica frio, fica amarrado e tal, não tem nada contra a bateria eletrônica, eu uso em algumas músicas também, mas não é uma coisa que pode ser o tom de um trabalho, você tem uma bateria eletrônica programada em todas as músicas. E era, para mim, o grande erro do primeiro disco dele, que eu comentei isso com ele, já tinha falado com ele isso em outras vezes. Aí ele falou, pô, é isso mesmo? Tá, tudo bem, então a gente vê lá. Aí ficamos naquele trabalho, eu ouvi várias coisas que ele tinha, selecionei o que eu achava que era mais diversificado para mostrar o que ele tinha de variedade de arranjos, de gêneros e tal, e aí decidimos gravar. E aí, as duas primeiras músicas, ele veio gravar e eu falei, cara, vamos fazer sem a bateria eletrônica, pelo amor de Deus, acredita em mim. Aí, quando a gente terminou de gravar as duas primeiras, ele teve certeza que eu estava correto, comprou a história de não fazer, tanto que tem uma música só com bateria eletrônica, porque fazia parte da estética dela mesmo, tinha que ser, que era a versão do Primavera, que ele tinha feito uma coisa meio um soul, assim, uma balada soul bem suave, com a bateria eletrônica, então tinha a ver. E foi muito bacana isso, porque veio a nata da música instrumental, dos instrumentistas brasileiros, a gente se divertiu muito fazendo, e eu fiquei muito feliz de poder estar ali dando suporte para fazer um trabalho assim de qualidade para ele, sabe? Para ele ter o suporte de estar com os músicos bons, de estar no bom estúdio, da gente ter tempo para fazer, e de parar e ouvir, e discutir coisas, e ter os equipamentos bons para tirar um puta som de metais, para gravar os bateras com um puta som de bateria, os instrumentos todos. Então foi muito bacana, ele ficou muito feliz. E eu tenho, assim, se tem uma coisa que me deixa muito orgulhoso, é que ele estava muito feliz com o resultado do disco. Isso era um presente que eu queria dar para ele, primeiro pelo carinho, pela amizade que eu tinha por ele, pela consideração, admiração, e também porque ele foi um professor para mim. Assim. Eu aprendi muita música com o Serginho, a gente conversando de madrugada no estúdio, viajando junto, batendo bola. Eu apresentava muito disco para ele, trouxe discos que ele tinha ouvido quando ele era garoto, que ele já não ouvia mais. Aí eu trazia as coisas velhas para ele ouvir. Ele falava, porra, nem lembrava disso. Eu falava, porra, caramba, porra, tu a vida inteira fala que gostava disso, mas quanto tempo tu não ouve essa porcaria? Tem que ouvir, cara, tem que lembrar das tuas referências, não pode jogar isso fora. E ele gostava desse papo, a gente ficava, eu alimentava ele também de coisas novas, então foi muito bacana a nossa relação durante todo esse tempo. E eu fico muito satisfeito da gente ter, de uma certa maneira, feito esse trabalho para ele, porque ele deixou realmente um disco com a altura dele, entendeu? Eu acho que tudo bem, eu produzi, tenho o meu mérito de estar produzindo, mas eu acho que, na verdade, o mérito ali é porque eu ajudei a ser concretizado o que ele é. Né? Na verdade, não sou eu ali, não tem Roberto Frejá no disco do Serginho Trombone, só tem o meu suporte técnico da coisa toda, mas ele, toda a qualidade musical, dos arranjos, da produção, aquilo ali é Serginho Trombone. Alguma coisa de sonoridade, tudo bem, eu posso estar ali, porque eu e o técnico ficamos lá mixando, a gente mostrava as mixagens para ele aprovar e tal. Então, acho que foi uma coisa muito feliz, e tanto que, quando a gente fez agora o meu disco, que ele fez 2 arranjos, eu não tirei uma nota. A nossa conexão tinha ficado tão intensa que o arranjo que ele fez coube perfeitamente, porque eu sempre falo para ele, escreve mais, depois a gente tira. Né? E aí era uma maneira de não deixar ele tímido para ficar com medo de escrever. E aí ele escreveu, e esse disco eu não tirei nada. Aí quando a gente gravou, estávamos escutando, aí ele falou assim, sabe aquela frase ali, quando começa o solo? Eu falei, sei, tira. Eu falei, pô, vai tirar, cara? Aí ele falou, tira, não precisa. Entrei com pressa, estou com pressa de conversar. Tira ela. Eu falei, tá bom, então você está dizendo, não sou eu que estou tirando, não. Ele falou, não, pode tirar porque eu estou dizendo que não precisa dela. E foi isso. Só saiu uma frase. Tudo que ele gravou é do jeito, tudo que ele escreveu está ali daquele jeito.
foi muito triste perder ele, porque é aquela coisa de uma pessoa que, de repente, não se cuidava fisicamente. É. Apesar de ser um mestre da música, não tinha. Eu ficava brigando com ele, falava, pô, tu tem que andar, cara, tem que fazer atividade física. Tudo isso que eu falava sobre a gravação do disco, eu também falava sobre condicionamento físico, mas essa parte ele não queria escutar muito, não tinha muita paciência para seguir os meus conselhos. Mas foi, de qualquer jeito, um convívio maravilhoso e eu acho que pelo menos ele saiu daqui satisfeito. Sim. Aliás, você está falando dessa de lá disco, eu devo a você um dos discos mais bonitos que eu tenho aqui, que é o Wind and Water, que é do David Crosby e do Graham. Que Você que descasso. falou isso, cara. Eu sou apaixonado e eu devo esse disco a Ezequiel, porque É? eu comprei ele porque Ezequiel fez uma crítica maravilhosa desse disco na Rock História Glória e eu fui na loja comprar. E daí me abriu todo o mundo do Crosby, Stills, Nash Young. A partir desse disco aí é que eu comprei a história toda da banda a partir desse disco. É um disco que continua sendo um dos meus grandes favoritos, assim, é um disco que eu amo. Você assistiu ao documentário do David Crosby? Cara, eu assisti, lógico que assisti. É muito pesado, né? É forte porque, na verdade, a gente tem essa imagem dele como aquele cara do movimento Flower Power, aquele cara com toda aquela visão. Eu já tinha lido a biografia dele e eu acho muito curioso, porque ele era um cara que defendia o uso de armas, o porte de armas, apesar de ser um pacifista, né? Mas ele defendia. Então, isso para mim já era uma contradição muito curiosa. E também percebi essa coisa dele ter sido um cara muito egocêntrico e macho alfa, né? Aquela coisa bem macho alfa. E aí é curioso porque você vê que essas coisas têm reflexos pesados na vida dele, né? E agora, recentemente, ele fez duas absurdas barbaridades. Uma, ele foi extremamente grosseiro com a mulher do Neil Young, né? E depois, agora, ele teve alguma discussão com o Graham Nash que eles estão sem se falar. Essa eu não sei exatamente o que aconteceu, mas é curioso, porque, na verdade, são pessoas que deviam ter já hoje uma maturidade de relação, né? Até porque o Graham Nash foi o grande parceiro dele nos momentos mais difíceis da vida dele. E, mesmo assim, agora cortaram relações, agora no final, né? Assim, já com 70 e tantos anos. Ele deu um depoimento muito triste para Rolling Stone recentemente, né? Que falou: eu vou perder minha casa porque eu não tenho dinheiro. O meu dinheiro vinha dos shows e... No disco ele já diz que tem que, desculpa, no documentário ele já diz que tem que trabalhar para poder viver, morar onde ele mora. Se ele não trabalhasse, ele não teria dinheiro para pagar, porque nos Estados Unidos tem essa coisa que você vive numa casa que está hipotecada. É muito raro a pessoa já estar com a casa própria livre, né? Demora anos para isso acontecer. E no caso dele, como ele teve dificuldades financeiras durante muito tempo, por causa da coisa da droga, quando ele arrumou a vida dele, ele continuava com essa hipoteca aos 70 e tal de anos. Agora, então, que ele não tem estrada, a coisa ficou complicada. E, ainda digo o seguinte, não vai ter Spotify que vai salvar ele não, amigo. Não ia perder essa oportunidade, né? Nesse disco, De Volta ao Teu Disco, uma das canções mais lindas que você fez é esse blues, o Parada de Estrada Vazia, que é uma coisa meio entre Rolling Stones e Black Crowes, assim. É engraçado, a minha referência é J.J. Cale, para aquela coisa, que eu gosto muito, que é um cara bem estradeiro também, né? A música, ela tem uma coisa curiosa, porque ela passa para mim exatamente a sensação que eu já tive em vários momentos da minha vida, quando a gente vem naquele ônibus no meio da estrada de madrugada, voltando de algum show num lugar longínquo, e de repente está começando a amanhecer, né? E aí de repente você para naquele lugar, ou às vezes ainda está de noite, assim, e é um lugar completamente ermo, não tem absolutamente nada. Você para e fala assim, meu amigo, o que você tem aí para comer? Porque eu já estou comendo. Eu só precisa responder para dizer que eu quero. Né? E olha que eu não como carne vermelha, então eu tenho milhões de restrições a comer, uma opção de porcaria na estrada, mas se o cara disser tem queijo quente, é o melhor queijo quente do mundo naquele momento, e eu vou comer 2. Né? Então, e aí você, de repente, quando você pega aquela comida e você vai para a beira, para a porta do lugar, é uma parada de estrada assim vazia, não tem nada em volta, assim, uma coisa totalmente parada e
serena, de uma certa maneira, erma. Então, essa música tinha muito para mim essa sensação. E é curioso, porque as três vinhetas, na verdade, especialmente a primeira e a última, né, que é o Parada Estrada Vazia e o Ao Redor do Precipício, elas vêm de coisas que eu fazia, assim, começava a brincar na guitarra, no violão, começava a tocar, e aí eu criava uma ideia ali e eu gravava num telefone ou num minidisc que eu tinha, alguma coisa assim. Pra você ver como é que eu sou velho, tinha minidisc. Aí, e aí, de repente, eu percebi que eu não usava nada disso, porque eu faço música sobre letra. Então não faz muito sentido fazer música, porque eu não vou usar aquilo para nada. Aí eu falei, cara, mas é tão bacana, tem umas ideias tão legais, eu vou começar a fazer umas vinhetas, porque eu acho legal, de repente, botar umas vinhetas entre o disco, contanto que não interrompa o fluxo do trabalho, mas em alguns momentos pode ser uma coisa que pode dar uma respirada. E aí a gente gravou, na verdade, essas vinhetas e ficaram. Acabou que elas funcionaram como o começo, o fim, e tem uma no meio, que essa no meio foi feita tipo de improviso. Assim, eu falei, olha, eu queria fazer um lance com batidão e eu queria botar umas guitarras pesadas no batidão. E aí a gente começou a trabalhar em cima dessa ideia e acabou fazendo a música, né? E aí o Cassim ou o Pupila, algum deles falou, ó, o negócio agora é 150 BPM. Eu falei, tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos gravar um pouco mais lento e vamos gravar no 150 BPM. A gente vai ver qual que a gente gosta mais. E aí a gente gostou mais do 150 mesmo, porque eu gosto muito desse que eles chamam de tamborzão. Eu acho aquele Sim. tum, tá, tac, tum, tac, tum, tac, tum, tac, tac, tum, tac. Eu acho isso uma coisa extremamente africana, sabe? E eu acho que isso tem uma sintonia e uma coisa completamente genuína dentro das comunidades, que no Brasil tem uma maioria negra. Aquilo faz todo sentido. Muito mais do que tum, tac, tum, tac, tum, tac, tum, do Miami Bass, aquela coisa, né? Eu acho que o tum, tac, 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 tum, tac, tum, tac, tac, tum, tac, tum, isso para mim faz muito mais sentido ali, né? Então eu achava aquilo muito legal. Eu falava, caramba, cara, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Aí eu falei, vou botar umas guitarras pesadas em cima disso aí. E aí foi o que saiu o Batidão Mix. Foi a terceira vinheta. E você disse, acho que se eu não me engano, e você disse que tem o início é uma coisa de afoxé, assim, né? Os Sim, tambores. sim. É uma coisa que o Leonardo criou. Na verdade, era uma parte da música que tinha aquilo ali, aquela figura, que ali são três figuras diferentes de percussão juntas. Só que aquilo fazia parte de um pedaço da música e aquilo estava muito cheio para o pedaço da música. Eu usei provavelmente um desses canais em algum lugar da música, mas eu falei, cara, mas essa combinação, se ela estiver sozinha, ela é demais. Uhum. No meio de um arranjo, ela é confusa, porque é muita informação. Mas ela antes, aí eu botei ela para abrir. Eu botei ela para abrir. Eu trouxe ela para o começo da música, botei ali no começo, aí ela começa com aquela percussão, e aí depois ela entra no groove com a coisa das flautas do Carlos Malta, que aliás também foi muito bacana ter um papo com o Carlos Malta. Foi curioso porque quando ele chegou no estúdio para gravar, eu não o conhecia pessoalmente, ou se conhecia assim, tinha encontrado ele na praia um dia e tal. E aí eu falei para ele, cara, antes de você fale qualquer palavra, eu quero te agradecer. Ele falou, mas agradecer o quê? Eu falei, cara, eu fui assistir um show do Hermeto Pascoal e você salvou a noite. O Hermeto estava desesperado, estava tocando com outro músico e o outro cara não estava correspondendo. E aí, de repente, ele estava sozinho e ele tinha que tocar o piano e ele tinha que improvisar e ele tinha que ser o solista e o acompanhador ao mesmo tempo. É muito pesado você fazer um show inteiro assim, né? Por mais que o Hermeto seja um gênio e tal. E aí, de repente, quando o Malta entrou, para ele aliviou, porque agora ele tinha um solista, ele podia ficar acompanhando e sugerindo as coisas. E aquilo salvou a noite, porque foi muito mais produtivo para o espetáculo a partir do momento que o Malta entrou. E eu falei, cara, eu estava lá assistindo, te agradeço, porque a tua entrada naquele espetáculo ali foi o que salvou aquela noite. Ele falou, pô, cara, eu nem imaginava que isso estava acontecendo. Eu falei, mas estava, mas estava. Sabe o que eu acho muito bonito no Ao Redor do Precipício também? É que esse espírito agregador de você usar músicos de diferentes gerações, isso também se reverteu nos seus parceiros de letra. Porque você reúne Zé Cabaleiro com Nenung, Antônio Cícero com Dulce Quental, Luiz Melodia e Jades Macalé. Virou um encontro de gerações ali muito bonito, não?
E com a Alice Caymmi também cantando, né, que é de uma outra geração, as meninas que cantam com a Isa fazendo coro, foi muito legal. Isso foi uma coisa que para mim nesse disco foi muito importante. Eu queria estar com algumas pessoas, eu queria estar tendo diferentes experiências, né? Então, o fato de já estar trabalhando com o Cassim um disco inteiro e com o Maurício Negão e com o Humberto já era diferente, já eram três pessoas onde eu já tinha trabalhado pontualmente uma faixa ou outra, mas nunca tinha feito um trabalho completo. Por outro lado, também essa coisa de chamar a Alice foi bacana, porque eu falei, cara, é uma música, tem um personagem feminino fortíssimo. Imagina, se no momento de empoderamento feminino eu resolver cantar esse personagem, eu vou ser trucidado em praça pública, não faz o menor sentido. Eu tenho que chamar uma mulher para fazer esse personagem. O personagem está escrito. Né? Aí ela veio e cantou maravilhosamente, foi muito bacana. Tem o Verocai também, que você esqueceu de comentar. Sim. Aí, que é bacana, né? Então, foi muito bacana isso, porque eu vou te falar, eu gosto de música de muitos jeitos, muitas maneiras, de vários tipos de música. Então, para mim, eu tenho muito prazer em estar com o pessoal da velha guarda e eu tenho muito prazer em estar com a molecada. Eu, por exemplo, eu vou a um show da molecada, os caras falam, porra, o já tá aí. Pô, eu acho que eu tô aí, cara. Porra, se tem uma molecada que tá fazendo um lance legal, eu tenho que estar lá, cara. Eu tenho que estar lá para assistir. Não é que eu vou copiar ou que eu vou usar aquilo para o meu trabalho, mas eu tenho que estar lá assistindo, como, por exemplo, quando pintou o Chico Sainz. Primeira vez que o Chico Sainz tocou no Rio, eu estava lá na plateia. Pô, como é que eu ia perder? Eu sabia que aquilo ali era uma coisa relevante. Eu tinha que estar, quando ele veio para a segunda vez, eu estava lá de novo para assistir. Não é questão de que, eu vou fazer um lance que é mangue beat. Não, porra, eu tenho meu lance, mas eu acho que é importante você estar atento às coisas. E isso vai te dando trânsito e uma amizade com essas pessoas de várias gerações, né? A coisa do Jardim, por exemplo, ele me chamou para fazer uma participação naquele disco Real Grandeza, que a gente cantou o Mal Secreto juntos, e aí a gente ficou tão amigo que eu acabei padrinho de casamento dele. E aí começamos a conviver pra caramba. Ele termina os discos, ele vai pro estúdio, pô, preciso escutar o disco num lugar que eu quero saber se está soando bem ou não. Pô, vem aqui, bicho, vamos escutar. Aí, pô, ele me chama para mostrar coisas do disco. E aí, o que você tá achando? Pô, tá demais e tal. Então, esse barato, como eu tenho com melodia, a gente se falava com uma certa regularidade, até porque eu ligava para ele todo ano no aniversário dele, pelo menos nesse dia a gente trocava uma ideia mais longa e tal, e de vez em quando eu ligava para ele para fazer os elogios, que eu acho realmente melodia uma coisa muito especial dentro da música brasileira. Então, essas coisas todas vão somando. Tem a Dulce, que é a pessoa da minha geração, tem o Zeca, que já é depois, mas que eu adoro desde o começo, quando eu comecei a ouvir, eu curti muito a coisa dele, e a gente acabou se encontrando em eventos de uma marca de instrumento musical. A gente usava o mesmo violão, e aí a gente, de repente, um dia foi fazer a participação do evento, e uma hora os caras falaram, pô, vocês fazem uma música junto? Ele falou, pode ser. O que faz? Aí escolheu uma música, nós fizemos na hora. A partir dali, para ser parceiro, é um pulo, né? Sendo compositores, a gente é um pulo. E é bacana, porque eu tenho. Aí, outro dia, eu tive a oportunidade de tê-lo num show meu, numa edição do Festival de Montreux, aqui no Rio. Foi uma noite maravilhosa. Aí veio a Pitty também junto, cantamos os três juntos. É muito bacana isso. Eu acho que a gente não. Quem gosta de música, eu acho que de uma certa maneira, não tem a coisa da idade. Se você se pautar por essa coisa de geração, você está perdendo o grande lance, que é curtir a música como uma coisa muito maior, né? Mas aí é que tá. Isso é que para mim me encanta no teu trabalho, porque embora você passeie por essas gerações e por esses estilos, você deixa a tua marca ali. Você não fica descaracterizado. Eu não quero parecer pretensioso no que eu vou falar, porque pode parecer que é uma coisa arrogante. Eu acho que eu tenho uma maneira de pensar, o meu modo de pensar, ele é muito claro para mim. E as pessoas que se relacionam comigo, elas também percebem isso. Que eu tenho uma maneira de avaliar ou de conduzir as coisas. Por isso, para mim, é tão importante ter outras pessoas em volta de mim, porque senão tudo vai ficar do meu jeito. Mas, ao mesmo tempo, quando as pessoas estão do meu lado, é uma soma. Tem aquele jeito delas e tem o meu jeito. Porque eu não me anulo para que a gente faça uma parceria. Porque se é uma parceria, é um encontro de ideias, eu não posso me anular, porque senão não faz sentido. Eu estou sendo o que eu estou fazendo ali? Estou batendo palma para o outro. Então, ao mesmo tempo, também, você nunca vai deixar de reconhecer o meu parceiro numa parceria. Eu acho que, por exemplo, as músicas que eu faço com o Leone, claramente tem o Leone ali, não tem como você não identificar.
Elas são diferentes do que o Leone faz? São. Elas são diferentes do que eu fiz com outros parceiros? São. Por quê? Porque eu estou com o Leone e o Leone está comigo. Esse encontro fez ficar diferente. Por outro lado, tem tanto um pedaço meu quanto um pedaço dele ali. E eu acho que eu consigo fazer isso com a maioria dos meus parceiros. Isso, para mim, é um orgulho que eu tenho como parceiro, de conseguir fazer com que as minhas parcerias sejam simbióticas mesmo. A gente se junta e vira uma coisa, outra que somos nós dois juntos. Esse que é o bacana, né? De você estar junto com outra pessoa. A coisa soma. E eu acho que isso me ajuda muito na hora que eu estou fazendo o trabalho, porque por mais que o arco de colaboradores seja grande, o eixo sou eu. E principalmente no meu trabalho, as decisões finais são minhas, né? Então isso vai demarcar vamos dizer, uma presença minha sempre maior do que a de qualquer outra pessoa, porque chega no final, não tem ninguém que decide por mim, quem decide sou eu, né? Então é bacana, porque é uma maneira muito tranquila de você trabalhar e não ficar inseguro dizendo, mas será que vai ficar demais? Vai ficar a cara demais de alguém, daquele outro, daquele? Não vai ficar, porque sou eu que estou fazendo. Eu que estou decidindo as coisas até o final, então é lógico que com toda a colaboração de todo mundo. Então acho que acaba tendo muito esse resultado. A coisa, por exemplo, você vê, o Verocai foi uma sugestão do Cassim. Eu falei, pô, adoraria ter o Verocai, mas eu não conheço ele. O Cassim falou, não, mas ele é meu amigo, pô, vamos combinar. Aí quando a gente chegou para se convencer, porque eu falei, pô, preciso conhecer ele, pô, a gente vai chamar ele para fazer um arranjo, não quero perder a oportunidade da gente bater uma bola. Quando eu cheguei lá, ele já sabia que eu tinha produzido o disco do Serginho Trombone, e ele adorava o Serginho Trombone. Então eu já cheguei bem na foto para ele. E aí a gente começou a bater papo sobre música e ele percebeu que era a mesma tribo. Agora a gente está aqui conversando de igual para igual. E foi muito legal, porque ele fez o arranjo e a gente foi fazendo comentários e ele foi comprando cada vez mais a ideia de tudo que a gente estava sugerindo para ele. E eu acho que ele fez um arranjo que é perfeito para nós, mas é um arranjo que ele vai ter orgulho de ter feito. Não é aquele arranjo dele vai dizer, porra, fiz um negócio do caralho. Aí depois os caras começaram a mexer naquela merda, aquilo ali ficou uma bagunça. Não, pelo contrário, eu acho que a gente foi além, e ele foi além para ele ficar melhor. Não fui eu que fiz ele ficar melhor, a gente foi batendo bola e isso foi construído. Eu acho que funciona muito, o meu processo de trabalho no estúdio com as pessoas é muito por aí, tanto de mim para eles, quanto deles para mim. Né? Eu também tomo minhas cutucadas e falo, opa, estou acomodado aqui, ou então não, eu estou achando, fazendo o meu de sempre, né? Ou achando que o meu ponto de vista é o melhor. Vamos experimentar esse outro negócio aí. A gente vai para outro lugar. E isso é muito positivo para o trabalho. Sabe o que eu gosto muito de você no Barão? É que, assim, vocês não têm tempo ruim. Eu lembro de uma história que você me contou. Eu queria que você desse a honra de contar que vocês conquistaram o técnico de som, o cara da mesa de som dos Rolling Stones. Você lembra disso? Vocês tocaram debaixo da chuva, o cara falou, não, esses caras... Foi exatamente, porque quando a gente fez aquela primeira noite em São Paulo, né, que foi o maior temporal que eu já vi na minha vida, era tanta água que a gente tocou até todos os instrumentos pararem. Assim, a minha guitarra já estava começando a soar opaca, porque ela era de uma madeira quase crua, então ela estava absorvendo água, os teclados já tinham parado, as peles já estavam completamente encharcadas, o Peninha, para dar uma virada, ele batia no timbale antes para a água poder subir e ele poder bater depois sem água. Então ele fazia pum, pá, e soava, porque não tinha mais a água. Então a gente trabalhou numa condição dessa. Quando a gente terminou o show, e a gente ainda tinha mais 4 para fazer com eles, mais 2 ali no Pacaembu e 2 no Maracanã. Aqueles caras perceberam claramente que a gente era da mesma tribo que eles, que é a tribo de quem está na estrada, que diz assim, eu saí de casa para fazer o show, eu vim aqui para fazer essa porra, só não vai acontecer se me puserem para fora, se der uma confusão, um problema tão grande que não vai ser possível isso acontecer, porque de outra forma isso vai acontecer de um jeito ou de outro. E a gente tinha essa filosofia, a gente já tocou em cima de carroceria de caminhão. Um dia a gente foi fazer um show numa cidade que estava sendo emancipada, e o palco, que seria o palco do evento, ia ser cedido pela cidade que estava perdendo ela como distrito. O que aconteceu? No dia da comemoração da emancipação, a outra cidade não mandou o palco.
A gente chegou lá e falou, cara, como é que a gente vai fazer? Aí o pessoal da prefeitura lá, recém-instalado, pô, cara, a gente ficou sem palco, como é que a gente vai fazer? A gente falou assim, tem 2 caminhões, a gente vai botar um na frente do outro, aí ficou um mais baixo do que o outro, então o de cima ficou praticável de bateria e percussão em cima, o de baixo ficaram as guitarras de baixo, e a gente usou o nosso caminhão, que era um baú, né, onde ia o equipamento, era o camarim. E aconteceu o show, bicho, porque tinha que acontecer, a gente saiu de casa para fazer aquilo. Então a gente cresceu com esse espírito, e eu acho que quem vive na estrada, fazendo show, batalhando para as coisas acontecerem, tem esse espírito. E com certeza os caras do Rolling Stones ficaram muito amarradões quando viram a gente lá naquele dia, tocando debaixo daquela chuva, cara. E eu lembro que aí você falou que você reencontrou esse técnico, acho que foi com a Midnight Blues Band ou com alguma outra. E ele falou, não, esses caras mais people, né? Falou, esse aí foi outro, porque esse era um cara que fazia os Hollywood Rocks com a gente. E ele já tinha feito vários, e ele via que a gente chegava lá e era super disciplinado. A gente tinha o nosso horário de soundcheck, a gente chegava organizadaço, passava o som rapidinho, quando terminava o horário de passagem, já estava tudo passado. Isso era uma coisa que raramente acontecia com os artistas nacionais, que eram, na maioria deles, desorganizados. Mas eu era muito rigoroso com isso e a gente já se preparava nos ensaios para ser muito atento a esse momento de passagem de som. Aí o cara fez com a gente 2, 3 Hollywood Rock. Quando chegou no quarto, que era a Midnight Blues Band, a gente chegou... Quando a gente chegou no palco, que o cara imaginava Barão Vermelho, Barão Vermelho, Barão Vermelho. Aí, de repente, Midnight Blues Band, ele olhou pra gente, o nome dele era Tim. Ele chegou, ele olhou e falou, porra, são vocês? Aí, rapaziada, é o seguinte, esses caras aqui são minha turma, hein? É tratamento VIP, não tem hora para acabar a passagem de som deles. Aí a gente falou, cara, não precisa exagerar, a gente vai passar rapidinho. Mas você vê o carinho que o cara tinha, porque ele sabia que a gente não estava ali jogando conversa fora. Ninguém estava afim de ficar naquele palco enorme, tocando, porque tem gente que fica querendo levar som na passagem de som. Passagem de som não é para você ficar levando som, você está lá para fazer uma coisa profissional, para você estar preparado para de noite botar para quebrar, entendeu? A Lisa Calil está perguntando qual a tua previsão pós-pandemia? As lives vão ser os novos shows, o drive-in, realidade virtual? Não, eu acho que isso tudo é transitório. A realidade virtual eu adoraria, inclusive. Inclusive, o meu sonho de consumo é o teletransporte, né? Porque eu diria assim, tipo, né? Itajubá, pum, tô lá, faço show, depois casa, pum, não precisa ônibus, aeroporto, nada. Mas ainda não temos teletransporte e a realidade virtual eu acho que não tem o calor, que é exatamente o que eu acho que, assim, a gente está vivendo um momento de acomodação, a gente está acomodando o fato de não poder ter o público presente e eu acho que isso vai até o momento onde a gente tem uma vacina. Enquanto a gente não tiver vacina, a gente não tem aglomeração de uma forma como a gente conhecia antes. Então, eu acho que até lá a gente vai ter as lives, a gente vai ter talvez essas possibilidades de drive-in e algumas outras coisas, algumas outras alternativas que estão se criando nesse momento, mas eu acho que nada disso perdura depois da vacina. Já as lives têm condição de perdurar depois da vacina, mas não como um substituto, uma alternativa para os shows, e sim como transmissão de projetos que você possa vir a ter e que a logística de deslocar isso pelo Brasil todo seja extremamente complicada. E, de repente, você pode criar isso dentro do estúdio e transmitir para vários lugares, ou pelo menos, por exemplo, você vender, olha, tem 5 mil ingressos para apresentação de tal projeto que eu estou fazendo no dia tal. Aqueles 5 mil compraram? Tem mais 5 mil fazendo? Bom, dia tal tem mais 5 mil. E assim você faz, como você ia fazer de cidade em cidade, você faz pela quantidade que você projeta de público que você pode ter. Então, isso é uma coisa que eu imagino que possa acontecer com as lives daqui para frente, porque eu acho que assim substituir o show com aquela coisa presencial de você ter o público, eu acho que isso aí não tem substituto. Eu acho que isso aí é uma coisa que o público tem necessidade, o artista tem necessidade, e ele vai continuar acontecendo no futuro de uma forma bastante consistente, basta ter a vacina. Para terminar, o Neil Young recentemente processou o Donald Trump pelo uso de 3 canções dele, né, em campanha. Como é o cuidado que você tem com o teu repertório, das composições que você fez com os outros parceiros em relação ao uso político delas?
Bom, isso é uma preocupação enorme que a gente tem que ter. A gente tem uma vantagem no Brasil em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm o direito moral envolvido dentro do direito autoral. Isso dentro do direito brasileiro, ele está, porque a nossa herança de direito autoral é do direito franco-germânico, Alemanha e França. Então, para a gente, ninguém pode usar uma música minha sem autorização. Né? No caso, por exemplo, é lógico que você de repente pode cantar uma música ao vivo que você quiser, mas você transformar uma música minha numa música que é vinculada à sua campanha como um hino ou um jingle, alguma coisa assim, isso você não pode fazer sem a minha autorização. Então a gente está um pouco mais protegido. É lógico que isso não impede que alguém use de má fé e depois você vai ter que correr atrás de processar e mostrar para as pessoas que você não concordava com aquele uso, que foi exatamente o que aconteceu com o Neil Young. Ele só pôde correr atrás, porque ele não teve como impedir, né, daquilo ser utilizado. É muito delicado. Eu acho que, assim, muita gente me pergunta, poxa, mas você acha que você não podia fazer uma música para esse momento, para os momentos políticos que a gente está vivendo? Eu, particularmente, respeito quem consegue fazer. Não é minha praia. Eu não consigo identificar a minha música com uma coisa política partidária, circunstancial. Talvez em algum momento ou outro eu possa até participar cantando alguma canção que represente isso, mas eu fazer uma música, para isso eu não consigo me sentir inspirado para fazer isso acontecer. Não é uma coisa que me deixaria assim interessado em fazer ou estimulado a compor uma música. Agora vamos falar desse momento ou da pandemia ou dessa polarização política que existe no Brasil nesse momento. Não são temas que me estimulariam a compor uma música. Bom, Frejá, queria muito agradecer pela essa oportunidade. Eu acho que você é um dos grandes heróis que a gente tem do rock nacional, não só pela música, mas pela tua postura ética, né? O Marcelinho Cabral da Crowley acabou de falar que você é um soldado do direito autoral, um cara que É luta como verdade. poucos pelo direito dos músicos, e eu acho isso muito bacana. Pô, querido, obrigado. Eu queria agradecer o espaço, queria agradecer a qualidade da entrevista, porque é Pô, sempre muito bom a gente responder perguntas que são consistentes e relevantes. E, cara, é assim, uma coisa que eu aprendi com meus pais é o seguinte: eu não quero ser o melhor, o primeiro melhor. Eu quero ser o melhor do que eu posso ser o meu melhor. Esse que é o meu objetivo. E eu tento fazer isso todo dia. Nem sempre eu consigo, mas eu tento sempre. Esse é o meu objetivo diário. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas é importante é tentar. Obrigado obrigado, a todos que Frejá. estão ouvindo. Obrigado a todos que estão ouvindo aí. Beijo para todos vocês. Um Valeu. abraço. Valeu, professor.